Oi, gente, tudo bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 22. Peço que você ouça e veja esse vídeo até o final. Nós vamos falar de 3 tópicos aqui neste capítulo, porque tem muita gente que não consegue pregar nas leis, né? Onde tem leis. Mas você vai ouvir a respeito de defesa, roubo e restituição. Ouça, você vai achar bem interessante e eu espero que seja um incentivo para que você possa agora começar a olhar o livro do Êxodo com outros olhos, principalmente você que prega a palavra do Senhor. Amém? Bora lá? Se alguém furtar um boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão não fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Veja que o texto está falando a respeito da defesa, que se alguém invadir uma casa e for no período da noite e o ladrão ele for morto pelo dono da casa que está sendo invadida, o dono não será considerado culpado, mas se ele for pego do dia, diz o texto que ele será considerado um crime caso ele for morto. Ou seja, Deus ele está valorizando a vida, mas também ele entende e ele dá como que um respaldo para que haja defesa, estando a pessoa em perigo, certo? Continuando o texto, verso 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Bom, veja que o texto já está mostrando agora a respeito da restituição. Quem causar um prejuízo deve corrigir esse erro. De que forma? Restaurando, restituindo, certo? Mas vamos ler mais um pouco e você vai entender um pouco melhor a respeito dessa restituição e já vou estar emendando com a parte do roubo, certo? Verso 6. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante do juiz, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado, miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juiz. Aquele a quem condenarem o juiz, o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado ou afuguentado ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não restituirá. Mas se ele for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se ele for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificado ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se for alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dá-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como usuário, não lhe imporás em usura. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Se emprestarei dinheiro ao meu povo, aí ele diz, ao pobre que está contigo. Então, sim, haverá pobres no meio do povo de Deus, ok? E eles devem ser ajudados. Então, não é pecado, tá? Eu já ouvi gente dizendo que ser pobre é pecado, assim como eu também já ouvi dizer que ser rico é pecado. Então, é como se as pessoas não sabem falar que tudo tem que haver um limite. Tem que haver uma disciplina. Nenhum dos dois é pecado. Na verdade, o que é pecado é a preguiça. Continuando o texto. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe o restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei porque sou misericordioso.
Os juízes não amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a mãe, e ao 8º dia nos dará. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançarei. Eu deixei a parte do roubo para o final, porque é bom que a gente leia todo o texto e a gente preste um pouco mais de atenção em alguns outros detalhes. Por quê? Veja que o roubo, quando fala, seria mais ou menos assim. No resumo, é claro, se alguém roubar algo de alguém, seja lá o que for, diz o texto, ele deve ser restituído em dobro ou 5 vezes mais. Veja que, além de ser um pecado, haverá consequências. Por isso que eu deixei para o final. Ele cita várias coisas a respeito de roubo. Agora cabe a você fazer uma análise do texto e, é claro, se aprofundar para que você consiga fazer um breve resumo, uma boa ministração e um ótimo sermão. Bom, só até aqui. Eu te vejo no próximo capítulo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.